Pois então, meus queridos, nós já vimos em determinado momento a parte introdutória de termologia, né? Onde vocês discutiram a existência das principais escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então nós temos uma fórmula matemática, né, para relacionar essas escalas. Depois, com o avanço da matéria, nós vimos a ideia de capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, e vimos a ideia de calor específico, que é a capacidade térmica dividida pela massa. Essas duas grandezas físicas, uma característica de corpo, outra característica de substância, foram unidas para surgir em nossas vidas o famoso quimacete, que é chamado de quantidade de calor sensível. E além disso, nós vimos que durante a mudança do físico, como não há variação de temperatura para substâncias puras, nós desenvolvemos a ideia de calor específico latente, que a gente usa na prática como o famoso quimolesa. Esse aqui é o calor sensível, aquele ali é o calor latente, relacionado a mudanças de estado físico. Chegamos a ver isso então? Cheguei para mim a fazer aquele exemplo de transformar gelo em vapor d'água, né? Que macete, que moleza, que macete é um saco aquilo, né? Então chegou a hora de a gente discutir uma outra situação muito importante. Uma outra situação muito importante a gente discutir é aquela história de eu pegar um corpo quente, misturar com um corpo frio e perguntar qual é a temperatura de equilíbrio térmico. É isso que eu quero falar com vocês. Quero misturar água morna com água fria, num recipiente adiabático, num recipiente onde não há perda de energia, e quero saber qual vai ser o equilíbrio térmico, qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Então a primeira questãozinha, melhorzinha que nós vamos ver é essa. Vou fazer de exemplo essa aqui para ti. Mistura-se em um recipiente adiabático 20 gramas de água a 30 graus Celsius com 80 gramas de água a 90 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio térmico. Mistura-se em um recipiente adiabático 20 gramas de água a 30 graus Celsius com 80 gramas de água a 90 graus Celsius. Tudo bem para vocês o que é adiabático? Que não troca calor com o ambiente. Seria o mesmo que falar desprezando as perdas de energia. Pô, tu vê, né? Então eu tinha lá uma caixa de isopor perfeita, isolada do mundo, e joguei lá dentro 20 gramas de H2O a 30 graus Celsius junto com 80 gramas de H2O a 90 graus Celsius. Eu quero saber, no final das contas, que temperatura essa água vai atingir. Essa questão dessas de equilíbrio térmico é a mais simples ainda. Vai começar a ficar mais gostoso quando misturar gelo junto com aquela água. Aí vai começar a ficar gostoso. Para resolver esse tipo de questão, basta tu separar os cálculos para a água que vai esfriar e a água que vai esquentar. Então, primeiro eu vou pensar na água fria. Vou descobrir quanto de energia a água fria vai ganhar, aplicando o quimacete, já que ela vai mudar a temperatura enquanto esquenta. Massa de água fria, 20 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau
Celsius, né? Aquele, o Czinho, o famoso Czinho, a temperatura, tem toda razão, 1 caloria por grama Celsius. Por se tratar de água, o aluno mesmo tem que lembrar, né, que a própria definição de caloria, né, o calor específico da água. A temperatura final é o que ele pediu, eu não sei, mas a temperatura inicial, como a colega percebeu, 30 graus Celsius. Observem vocês que eu não posso continuar essa conta. Eu não posso continuar essa conta porque eu não sei a temperatura final, eu não sei quanto de calor a água fria vai receber. Mas eu vou fazer a mesma coisa para a água quente. Exatamente, depois a gente só vai fazer aplicar um princípiozinho importante ali. Massa de água quente, 80. Czinho da água, 1 caloria por grau Celsius. Temperatura final, não sei. Temperatura inicial, 90. Montei uma equação para o calor que a água quente vai perder. Depois que eu faço isso, é só lembrar que todo o calor que um recebe, o outro perde. A gente chama isso de princípio das trocas de calor. E isso não vai estar no formulário. Princípio das trocas de calor. Eu lembro também que meus professores, em determinado momento, no fundamental ou no início do ensino médio, me ensinaram a igualar as equações. Não é o correto igualar as equações. O correto é tu somar essas equações, porque uma delas vai dar um resultado positivo e a outra vai dar um resultado negativo. A menos que tu considere que variação de temperatura é a temperatura maior menos a menor. Aí sim, se tu no lugar desse aqui escrever 90 menos TF, aí tem que igualar as equações para achar a temperatura final. Só que eu acho que é duas mentiras. Primeiro, falar para o aluno que variação de temperatura é a maior menos a menor. Primeira mentira, porque não é. Variação é final menos inicial, não é a maior menos a menor. E depois, quando tu pede para o aluno igualar essas equações, tu está mentindo uma segunda vez, porque tu não está contando para o aluno o princípio das trocas de calor, que diz que calor recebido mais calor perdido igual a zero. Fazendo dessa maneira, como ele está fazendo, vai dar para resolver essa e todas as outras desse tipo, com uma técnica única. Calor recebido. Quem está recebendo calor é a água fria, que vai receber 20, que multiplica TF menos 30. Quem está perdendo calor é a água quente, vai perder 80, que multiplica TF menos 90. Nesse momento acabou o processo físico, é só matemática básica. Faz a distributiva, 20 TF menos 600, mais 80 TF menos 7.200 igual a zero. 80 TF com 20 TF é 100 TF. Menos 600 com menos 7.200 é menos 7.800 e menos passa para o outro lado mais. Divide ambos os lados por 100 e assim eu descubro que a temperatura final é 78 graus Celsius. Por que deu tão mais próximo de 90 do que de 30, hein? Claro, né? Como tinha mais água quente do que água fria, eu tinha que esperar uma temperatura final mais próxima de 90 do que de 30. Se não houvesse ocorrido isso, eu errei. Outra forma de ver se tu acertou. De 30 para 78 variou 48, tudo bem? De 78 para 90, ou de 90 para 78, variou 12. 48 e 12 tem que relação entre um e outro? 48 é quantas vezes maior que 12? 4, né? Quantas vezes maior era a massa do corpo quente? Ah, o corpo que tinha 4 vezes mais massa variou 4 vezes menos temperatura. Se essa relação não existisse, eu errei também. Porque capacidade térmica é inversamente proporcional à massa, né? É diretamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica, e quanto maior a capacidade térmica, menor a variação de temperatura. Por isso que o corpo quente, que tinha 4 vezes mais massa, sofreu uma variação de temperatura 4 vezes menor. Então, essa questão aí já é uma questão que já dá uma dor de cabeça para muita gente no vestibular. Misturou corpo quente com corpo frio, perguntou a temperatura de equilíbrio térmico, a maneira de agir é fácil. Aplica o
que macete em cada corpo, mantendo a temperatura final em aberto, soma tudo igual a zero. Mesmo que ele tivesse misturado 83 mil corpos diferentes, tu ia fazer 83 mil que macete, soma tudo igual a zero. Nunca vi mais do que 3 ou 4 corpos misturados. Então, no máximo que vai acontecer é 4 corpos misturados. Porém, se um dos corpos misturados for mudar de estado físico, vai dar merda. Fede. Aí começa a feder. E eu já queria começar a te mostrar essa situação melhor agora. Para de repente tu dar uma treinada nela ao longo da semana e semana que vem eu voltar a falar dessa situação mais bonita. Então mostrei para vocês a situação básica de troca de calor. Vamos fazer agora uma situação mais gostosa. Vamos apimentar a nossa relação. Oi. Maior capacidade térmica, menor a variação de temperatura que ele vai sofrer por uma determinada quantidade de calor que ele recebe, né? Certo? Parabéns pela pergunta aí, legal. Quanto maior a capacidade térmica de objeto, menor vai ser a variação de temperatura que ele vai sofrer ao receber uma quantidade de calor. Se nós formos pensar, todo o calor que a água quente perdeu, a água fria recebeu, né? Então o calor trocado foi o mesmo. Por isso que eu pude escrever, né? Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Em módulo, eles eram iguais. A massa de água quente tinha maior massa, né? A água quente tinha maior massa, então tinha maior capacidade térmica e por isso sofreu menor variação de temperatura. 4 vezes mais massa, 4 vezes mais capacidade térmica, 4 vezes menor a variação de temperatura. Ótima pergunta. Vamos misturar água e gelo agora. Vamos misturar água e gelo no recipiente adiabático para ver o que vai acontecer e para ver a maneira de proceder. Eu estimulo o meu aluno a fazer esse problema de um jeito não macetoso, de um jeito honesto. A concorrência eu percebo mostrando macete para fazer esse tipo de questão. Eu não gosto do macete porque deixa o meu aluno inconsciente do que está acontecendo, o que pode te prejudicar em outras questões. Então vamos ao exemplo 2. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar o meu recipiente adiabático, isolado do mundo, e lá dentro desse recipiente eu vou jogar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e vou acrescentar lá 80 gramas de água no estado líquido. Vou manter a temperatura da situação anterior, 90 graus Celsius. Eu teria que falar para vocês que o Czinho da água líquida é 1 caloria por grama Celsius, que o Czinho do gelo é 0,5 calorias por grama Celsius e que o L de fusão da água, é 80 calorias por grama. Desprezando as perdas de calor, determine a condição de equilíbrio térmico. Se ele te pede a condição de equilíbrio térmico, ele não quer saber só a temperatura, ele quer saber quanto de gelo e quanto de água sobrarão caso sobrem água e gelo. Pô, cara, não tem jeito. A melhor maneira de tu matar essa questão é tu pensar na água e pensar no gelo separadamente. Só que aí me vem uma coisa na cabeça, né? Será que o gelo chega a zero e começa a derreter? Ou será que a água chega a zero e começa a congelar? Tem essas duas opções, né? E tu não é obrigado a adivinhar o que vai acontecer. Olha, eu vou imaginar, eu vou dizer que a água vai chegar a zero. Se a água for chegar a zero, deixa eu ver quanto de energia ela tem que perder. Massa de água, 80. Calor específico da água, 1 caloria por grama Celsius. Variação de temperatura, eu estou supondo que ela vai chegar a zero e a temperatura inicial é 90. Observe, meus amigos, que aquele zero é uma suposição minha. Eu posso estar errado. 80 vezes menos 90, 7 vezes 7.200 calorias. Interpretação física para esse cálculo. A água deve
de gelo, quanto de calor o gelo deve receber para chegar a zero? Qual é a massa de gelo? Obrigado ao calor específico do gelo. 0,5. O que é ΔT? É a temperatura final. Qual é a final? Eu estou supondo que é zero. Eu não sei se vai chegar a zero. Menos. Ah, menos. Isso é música para os meus ouvidos. Isso é um perigo. Ali a galera às vezes erra. Esquece daquele menos. Isso é um perigo. 10, 20 vezes 0,5 é 10. Menos com menos é mais. E 10 vezes 10 é 100. Interpretação física. O gelo deve receber 100 calorias para chegar a zero. Porém, cada caloria que a água perde vai para quem? Vai para o gelo. Logo, analisando esses dois resultados, o que eu posso concluir? Que o gelo vai chegar a zero primeiro. Quando esse cara perde uma caloria, vem para cá. Esse cara perde 2 calorias, vem para cá. Esse cara perde 100 calorias, vem para cá. Esse chega a zero e esse cara não chega a zero. Assim eu confirmei que o gelo chegou a zero. Agora minha segunda pergunta. Será que o gelo congela completamente? Será que o gelo derrete completamente? Ou será que durante o derretimento do gelo a água chega a zero? Como eu não sou adivinha, como eu não sou a mãe de Ná, eu vou calcular. Que moleza! Qual é a massa de gelo que eu tenho para derreter? 20. Qual é o calor latente de fusão do gelo? Obrigado pela participação. 2 vezes 8, 16. Interpretação física. O gelo deve receber mais 1.600 calorias para derreter. A água tem essa energia toda para fornecer? Tem, né? 7.200 ela tem na conta dela, né? Ela fornece 100, mas não faz nem cócega no saldo dela ainda. Ela fornece mais 1.600 e ela já vai ter chegado a zero quando fornecer 1.700? Não, né? Porque ela tem 7.200 para gastar. Ou seja, eu percebi que isso aconteceu, eu percebi que o gelo derreteu completamente e virou... Virou o que o gelo quando derreteu? Água líquida. Naquele momento eu percebi que o gelo virou água líquida e assim eu concluo que não vai chegar a zero a minha água. Ou seja, eu acabei de concluir que aquele zero foi uma suposição errada. Quer dizer que esse valor a água não vai perder essa energia toda, ela não vai perder. Mas não é lixo aquilo que eu fiz não, tá, meus queridos? Eu só tenho que trocar aquele zero por TF, já que eu não sou adivinha. Eu só consertei aquela minha suposição. Eu supus que a água ia chegar a zero. À medida que eu fui calculando, eu percebi, não, a água não vai chegar a zero. Tirei o zero, coloquei TF. O gelo, eu já tinha percebido desde o começo que ele ia chegar a zero. Percebi que ele derreteu por completo e virou... Agora eu tenho água zero com água morna. Para eu saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico, eu vou pegar, vou aplicar um quimacete no gelo que virou. No gelo que virou água. Qual é a massa de gelo que virou água? Obrigado. Vai. Isso é um perigo. Porque a gente está pensando no gelo, né? É aqui que é o nosso risco. Por que tem que ser 1? Porque já virou água, não é mais gelo. É aqui que teus colegas vão errar. Eu não queria que tu errasse aqui. Variação de temperatura é a temperatura que eu não sei, porque eu não sou adivinha, menos a temperatura inicial dessa água que virou o gelo. Aliás, desse gelo que virou água, 0. A galera vai lá e bota menos 10 às vezes ali, ó. Os dois grandes riscos dessa técnica é o cara se perder quando o sujeito mudou de estado físico. Agora, cara, eu já calculei tudo que eu tinha que calcular. Já sei qual é a equação para a energia perdida pela água quente e já sei as quantidades de calor recebido pelo gelo.
Depois eu finalizo com o princípio das trocas de calor, que diz que calor recebido mais calor perdido é igual a zero. Quem é que está recebendo calor? Quem está recebendo calor é o gelo. Recebeu 100 calorias para chegar a zero, recebeu 1.600 calorias para derreter e vai receber mais 20 TF para esquentar. Tudo isso é o calor recebido pelo gelo. Enquanto a água vai perder essa quantidade de energia, 80 que multiplica TF menos 90. Agora acabou a física mais uma vez, a matemática vem e faz seu serviço. 1.700 mais 20 TF, fazendo a distributiva, 80 TF menos 7.200 igual a zero. 20 TF com 80 TF, 100 TF. 1.700 menos 7.200 dá menos 5.300. Não, 5.600 e 500. Tira primeiro 1.200, dá 6.000. Aí tira mais 500, 5.500. Menos passa mais. Está multiplicando, passa. Assim eu descubro que a temperatura final é 55 graus Celsius. Tudo no estado líquido, obviamente. Tudo no estado líquido. Pô, legal, cara. Essa questão aí dá um trabalho bem bonito para resolver, ó. Tem formas macetosas de resolver isso aqui. Eu acho que o aluno fica pior quando eu faço o macete do que quando eu faço o jeito correto. Vamos recapitular então? Misturou água e gelo. Como eu não sei quem chega a zero primeiro, eu primeiro faço que macete nos dois até zero. O cara que dá menor em módulo é o cara que chega a zero primeiro. Aí eu passo visto nesse cara, mostrando, já estou consciente que chegou a zero. Aí me surge uma segunda pergunta, será que esse cara muda completamente o estado físico? Eu fui lá e apliquei o que moleza no cara. Aí eu somo o que macete com o que moleza e comparo com o que macete do outro sujeito. Como essa soma deu menor do que o que macete do outro sujeito, eu confirmo isso também. Eu confirmo que o cara vai mudar de estado físico. E aplico o último que macete nesse cara que mudou de estado físico. E ele mudou de estado físico. Então o Czinho mudou. Último que macete. O sujeito que não mudou de estado físico, já que a minha suposição estava errada, eu tiro aquela temperatura ali que eu chutei e boto o TF. Depois é só somar tudo e igualar a zero através do princípio das trocas de calor. Sabe qual é o perigo dessa questão? Que tem outros dois panoramas finais possíveis, né? Eu poderia ter botado bastante gelo bem gelado e pouca água, próxima a zero. Ia acontecer de que a água ia congelar, ia virar gelo abaixo de zero, e no final ia ter só gelo abaixo de zero. Ou seja, esse cara ia ter sido menor que aquele, eu ia ter feito que moleza na água virando gelo, e aí o L seria menos 80 e não mais 80, e faria um novo que macete no gelo, na água que virou gelo. E tem uma outra opção ainda, né? Vai que na hora que o gelo está derretendo ou que a água está congelando, o outro corpo também atinge a temperatura zero. Aí vai cessar a troca de calor com gelo e água, né? A 0 grau. Aí a nova pergunta seria, qual é a massa de gelo que sobrou? Ou qual é a massa de água que sobrou? Então tem 3 finais possíveis para esse exemplo que eu fiz para ti. Eu vou te desafiar colocando 2 exercícios extras aqui então. Extra 1 e extra 2 que eu tenho que corrigir na próxima aula. Um deles vão pegar o recipiente adiabático e eu vou misturar 20 gramas de água a 10 graus Celsius com 80 gramas de gelo a menos 90 graus Celsius. Troquei a água e o gelo ali. Inverti os papéis e eu quero saber a temperatura final. E uma outra situação ainda, no recipiente
E eu quero saber o que vai acontecer também. Tenta resolver esses dois exercícios extras aí, ó. Para a próxima aula, que vai ser muito importante. Claro, além de poder fazer qualquer questão de calorimetria da tua apostila ou do vestibular que tu vai fazer no final do ano, isso pode ficar bem à vontade. Certo, meus queridos? Show de bola! Vou te dar uma atençãozinha.